Estamos de volta agora para falar de cuidado e saúde. O Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose, comemorado hoje, 16 de setembro, é uma boa oportunidade para falar de uma condição que, apesar de alta prevalência, ainda é pouco conhecida e, às vezes, de difícil diagnóstico, viu? No Brasil, são registrados mais de 400 mil novos casos da doença todos os anos. Sobre esse assunto, eu converso com Pedro Castedo, ele é cirurgião vascular no Hospital São Francisco de Mogi Guaçu. Muito bom dia, doutor. Obrigada pela sua participação aqui no Edição Manhã. Bom dia, Juliana. É um prazer poder colaborar aqui com informações tão relevantes aqui, realmente, de uma doença que acomete muitos brasileiros. E como eu disse há pouco, doutor, muita gente não sabe nem como identificar essa possível condição, né? Explica pra gente, doutor, por gentileza, o que é a trombose. Bom, Juliana, a trombose nada mais é do que a formação de um coágulo de sangue dentro dos vasos. Ele acomete, a gente sabe que principalmente os vasos venosos. Então, a gente, quando tem a formação de um coágulo dentro da veia, isso vira uma trombose. A gente acaba não permitindo o fluxo do sangue normalmente dentro do vaso e isso com certeza traz algumas repercussões. A trombose ela pode acontecer tanto nas artérias como nas veias. O que a gente tem mais usualmente, que é o que acomete mais a população, são as tromboses da veia. E isso acaba repercutindo muito comumente com inchaço, dor, uma sensação de muito peso na perna e o que acaba limitando os pacientes e trazendo consequências, às vezes, bastante graves. Esses pontos que o senhor acaba de destacar, a gente pode entender que já são alguns sintomas que é preciso, na verdade, fazer com que a população se atente? Esses seriam sintomas que a gente pode listar aqui, doutor? Exato. No dia a dia do nosso consultório, né, da clínica, da prática médica diária, o sintoma mais comum que a gente tem na trombose é o inchaço. E, obviamente, o inchaço nas pernas, muitas pessoas têm. No nosso tempo de calor, isso acontece muito comumente. O nosso país acaba tendo uma prevalência grande de inchaço nas pernas. Assim, no dia a dia, as pessoas caminhando, trabalhando, vão ter um pouco de edema. Mas o que mais chama a atenção na trombose é uma assimetria dos membros. Na trombose, normalmente, a gente encontra um membro que incha mais do que o outro. É muito incomum a gente ter trombose nas duas pernas ao mesmo tempo. Então, na minha prática médica, o mais comum é o paciente que chega, doutor, a minha perna está inchada, ou a perna direita ou a perna esquerda, e quando eu vou examinar, eu encontro uma simetria desses membros. E isso é o que chama mais atenção. Certo. Vamos falar, então, um pouco mais das causas da trombose e também os fatores de risco. Bom, olha, as principais causas que a gente encontra são as questões hormonais. Gestação, por incrível que pareça, a gestação é uma fase onde a mulher ela tem uma alteração hormonal que predispõe à formação de coágulos. Obesidade é um dos fatores importantes e relevantes que a gente encontra. E também o histórico de doenças vasculares, né? Presença de varizes, presença de alguma alteração genética que possa predispor também à formação desses coágulos. Certo, doutor. Nós tivemos hoje um alívio desse tempo seco e desse calorão, né, por conta dessa chuva em algumas cidades da região de São Paulo, aqui no Sudeste, mas a gente sabe que daqui a pouco volta a ficar seco de novo. E esse tempo seco que tanta gente está sentindo e reclamando pode também aumentar o risco de desenvolver trombose? Tem alguma relação? Muito importante você ter ressaltado esse assunto, porque a hidratação é uma das coisas que auxiliam muito na prevenção da trombose. Então, por exemplo, aquele paciente que acaba tendo alguma doença de base, né, alguma alteração já de saúde, ele é muito importante que nesse tempo seco, além de prevenir as doenças respiratórias, realmente a hidratação ela ajuda na melhora da viscosidade do sangue e isso é um dos fatores que com certeza vão trazer prevenção. Então, vamos continuar falando sobre prevenção, que sempre é o melhor remédio, né? Sendo aqui falando, sendo bem clichê, mas o diagnóstico precoce é extremamente importante e a prevenção também. Então, além dessa hidratação correta, o que mais a gente pode fazer para evitar esse problema? Olha, a máxima que eu sempre costumo dizer na minha prática médica é uma vida saudável. E a gente sabe que aquele conjunto básico da vida saudável, o que é? Boa alimentação,
prevenção de doenças cardiopulmonares, então controle de pressão, controle de diabetes, fazer uma avaliação preventiva e vida saudável. Boa alimentação, hidratação, atividade física, aquele kit completo que a gente sabe que vai trazer benefício não só na prevenção da trombose, mas realmente de N outras doenças que vão acometer se você realmente não tiver uma vida saudável. Doutor, quais os prejuízos, né, as consequências de um diagnóstico tardio, né, dessa condição? Isso pode causar problemas maiores? Sem dúvida alguma, Juliana. A trombose venosa, quando a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento, a gente acaba evitando consequências muito ruins. Quando o paciente não tem o diagnóstico precocemente e acaba evoluindo com complicações, nós podemos ter basicamente duas complicações. Ou a complicação aguda, mais comum, que é a embolia pulmonar, é o coágulo do sangue lá da perna ir para o pulmão, e isso vai trazer consequências mais agudas e às vezes repercussões mais graves. E também aquele paciente que, quando ele for fazer o tratamento tardio, a sequela na própria perna, ou seja, a repercussão dentro daquela circulação venosa, ela vai ficar deficitária. E aí esse paciente, como a gente costuma dizer, ele nunca mais vai esquecer que teve trombose, porque ele vai ter algumas sequelas. Inchaço permanente, presença de varizes ainda maiores e, eventualmente, até feridas na perna, se esse tratamento não for feito de maneira adequada. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Conversei com o doutor Pedro Castedo, ele que é cirurgião vascular, sobre trombose hoje, lembrada, né, essa condição, essa doença, por seu dia de combate e prevenção. Muito obrigada, uma ótima semana para o senhor, doutor. Eu agradeço, parabéns aí. Esse é aquele tipo de bate-papo que você pode e deve compartilhar com todo mundo que você conhece, porque, afinal de contas, é saúde, informação de qualidade, de relevância, para que a gente possa se cuidar e prevenir problemas como esse, né? Então, você pode rever essa conversa no nosso canal do YouTube, está aqui o endereço. Daqui a pouquinho você já encontra o bate-papo na íntegra por lá.